Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Então, pra gente começar hoje, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo se você gostou e também de fazer o seu comentário, óbvio, né? Afinal, o que você comenta aqui pra mim é muito importante, que faz com que eu entenda que vocês estão gostando ou qual conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês, ok? Bom, gente, o tema de hoje é Setembro Amarelo. Pois é uma campanha que é feito diante da prevenção e pós-venção ao suicídio, né? Muito provavelmente vocês já tenham ouvido sobre essa campanha e eu quero contar para vocês um pouquinho da história dessa campanha, né? De que maneira ela se foi sendo efetivada e como ela começou. Por que amarelo? Por que setembro, né? Então a história é a seguinte, essa história de um jovem que se chamava Mike e que o sonho da vida dele era ter um Mustang amarelo. E esse jovem conseguiu comprar esse carro e num belo dia ele cometeu suicídio dentro desse carro. Ele estava passando por um término de um namoro que era muito conturbado, algo que ele não estava sabendo muito lidar, então não tinha nada que fosse efetivo para que ele pudesse fazer. Não que a pessoa tenha que ter um motivo para cometer o suicídio, mas não tinha uma coisa que pudesse ser grandiosa ao olhar do outro. E dessa maneira, a gente começou a perceber que aí alguns estudos foram sendo feitos diante disso. Porém, o que mais chamou a atenção nessa situação foi que o dia que ele cometeu o suicídio foi em 1994, dia 8 de setembro. E a família dele, no seu velório, eles utilizaram aqueles lacinho amarelo colocando na roupa e começaram então a fazer um processo de conscientização sobre o suicídio. Então a família dele pegou essa situação que aconteceu com o Mike e transformou a sua dor em ação, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente perde um ente querido, nós temos alguns caminhos a se seguir. Algumas pessoas conseguem transformar a dor em ação. Por exemplo, quando você perde uma pessoa por suicídio, é uma dor muito forte, é um questionamento muito grande e muitas vezes a gente se culpa diante daquela atitude da pessoa. E algumas pessoas acabam transformando essa dor em ação, então passa a estudar mais sobre. Uma vez um curso que eu estava fazendo, para profissionais da psicologia que trabalham com essa demanda, teve uma mãe que ela contou o relato dela, que ela foi estudar psicologia depois que o filho dela havia se matado. E diante disso, ela entendeu que ela precisava ajudar outras pessoas, mas principalmente ela precisava se ajudar a compreender o que pudesse ter levado o filho dela a fazer isso com a própria vida. E aí, desde então, ela transformou a dor dela em ação. E desde então, ela tem cuidado de pessoas com essa demanda, abriu um instituto e assim ela foi transformando. Assim como a família de Mike transformou a dor deles para conscientizar o jovem, as famílias, o governo, as pessoas, para entender o que de fato faz com que uma pessoa cometa esse ato contra a própria vida. E aí eu queria aproveitar trazendo para vocês o quanto a gente precisa estar consciente sobre tudo aquilo que eu falo para o outro, tudo aquilo que eu ajo para o outro. Porque talvez para você não é nada, mas para uma pessoa que está em sofrimento ou para uma pessoa que não está bem consigo mesmo ou está passando por uma situação, talvez para ela um comentário como o seu pode ser um comentário que faça com que ela acabe com tudo. Quando eu atendo pacientes aqui na clínica, eu sempre, no primeiro atendimento, eu pergunto se diante daquele sofrimento que essa pessoa está trazendo,
se em algum momento ela pensou em morrer. E aí, óbvio que várias pessoas trazem. E nem todas no sentido de um suicídio. Às vezes, ai, nossa, fiquei com tanta raiva que eu falei, se eu tivesse morrido seria bom. Mas tem algumas pessoas que com essa pergunta eu estou dando espaço para ela poder me dizer se de fato ela pensa nisso ou não, se ela já tentou ou não. Então, com os estudos que eu fui fazendo ao longo da minha profissão para compreender o suicídio, eu entendi que muitas vezes nós, profissionais da psicologia, não encontramos, pacientes que têm essa demanda, porque muitas vezes a gente não pergunta. E é óbvio que se eu for perguntar e não souber agir diante daquilo que esse paciente vai me trazer, de nada vai adiantar, não é mesmo? Então a gente precisa estar muito em alerta. E a família também. A família muitas vezes precisa observar alguns sinais. Por exemplo, na situação de Mike, a família não percebeu nenhum sinal efetivo. Ele estava passando por um término. Qualquer pessoa termina relacionamentos. Mas o que de fato estava por trás desse término? O que aconteceu na vida dele para que esse término fosse um fator que pudesse dar aquele estalo para ele? A gente precisa entender, pessoal, que nenhuma pessoa se mata só por se matar. Vou ali, vou morrer. Não. A pessoa se mata porque a dor dela é muito grande e que naquele momento ela não tá dando conta de viver aquilo que ela tá sentindo. Sabe quando você perde uma pessoa muito querida e que a dor que você sente é uma dor que arde, que dói? Talvez algumas pessoas nunca vai compreender o quanto dói no outro se eu não passar por aquilo que o outro está passando. Mas a pessoa que comete suicídio, ela está em sofrimento. Ela está fazendo aquilo que o cérebro mais trabalha para a gente não fazer, que é o nosso cérebro, quando ele vê uma situação de perigo, a primeira coisa que ele faz é nos tirar dali, é nos mobilizar, é fazer com que a gente, opa, peraí, o que eu posso fazer diante dessa situação para sobreviver? E quando a pessoa chega ao ponto de cometer suicídio, tem vários estudos que comprovam que naquele momento ela não raciocinou. Ela perde o raciocínio, ela tem a sensação da emoção. E a emoção é tão grande que nesse momento o cérebro dá uma travada. E aí teve uma situação nos Estados Unidos que tem uma ponte muito famosa e muito conhecida, que aquela ponte era um lugar que todas as pessoas cometiam suicídio naquela cidade. Era uma ponte que, assim, entrava ano e saía ano, o número de suicídios só aumentava. E aí, eles colocaram câmeras nessa ponte para tentar entender o que levava a pessoa a fazer. E o que eles viram? Me arrepia de trazer isso aqui para vocês, porque foi uma das coisas que mais me chocou. Toda pessoa que cometeu suicídio naquela ponte, durante esse 1 ano que eles estavam fazendo essa pesquisa, eles olhavam e viam que a pessoa ia várias vezes nesse lugar. Ela ia, ela olhava, ela parava, ela ficava horas refletindo sobre e voltava embora. O que a gente entende disso? Essa pessoa está com dor, está em sofrimento. Ela foi naquele momento da dor, mas em algum momento ela teve um fator de proteção. E o que é um fator de proteção? Um pai, uma mãe, um vô, um tio, um gato, um cachorro, um filho. Algo que faz com que ela ainda pense nessa pessoa, que ela pense, nossa, como é que eu vou morrer? E quem vai cuidar do fulano? E quem vai fazer tal coisa pro fulano? Entende? Então, quando a gente está trabalhando com um paciente que tem esse pensamento, primeira coisa que a gente precisa fazer, fator de proteção, encontrar o que tem. E aí tá, e o que aconteceu? Voltando lá à história. Eles perceberam que essa pessoa ia, refletia, mas ela não cometia o ato no impulso. Até que em algum momento essa pessoa vinha e aí de fato cometia o suicídio. E um dia, uma pessoa sobreviveu a esse ato. Ele conta a história dele, tá? Então, assim,
Se vocês forem jogar no Google, eu não lembro agora o nome, mas assim, ponte que foi feito um estudo sobre suicídio nos Estados Unidos, vai aparecer. Esse cara, ele deu o depoimento dele e aí desde então ele lutou também para salvar pessoas que estão passando por essa mesma situação. Ele fez como qualquer outra pessoa, ficou horas e horas ali, até que em um momento ele decidiu se matar. Quando ele teve esse ato, ele conta que quando ele pulou, ali a consciência dele voltou. Ali ele olhou e viu: o que eu estou fazendo da minha vida? Só que não tinha mais para onde fugir. Ele caiu no rio e como é uma ponte muito alta, ele relata que o impacto do corpo na água é como se você estivesse caindo num concreto. E ele quebrou todos os ossos do corpo dele. Só que bem na hora que ele fez isso, ele disse que teve eu não vou saber dizer qual animal, mas ele conta que teve um animal aquático, não sei qual, que trouxe o corpo dele para a superfície e bem nesse momento estava passando um barco de pescador e esse pescador resgatou ele, foi para o hospital, ficou muito tempo no hospital até se recuperar e desde então ele saiu contando a história dele para as pessoas e entendeu que quando a pessoa comete o suicídio, naquele momento ela não tem um raciocínio. Naquele momento ela está com a emoção e com a dor. Ela está agarrada a isso. E que no momento do ato existe de fato aquela parte que a gente fala: nossa, eu não poderia estar fazendo isso. Mas infelizmente em algumas situações a gente não consegue ter como a situação desse cara que ele conseguiu sobreviver. Então, gente, por que eu estou trazendo esse vídeo e contando toda essa história para vocês? Se você tem alguém na sua casa, se você é essa pessoa que está passando por isso, busque ajuda. Mas busque ajuda com um profissional de qualidade. Busque ajuda com pessoas que você saiba que vai te ouvir. Não busque ajuda com aquela pessoa que você vai contar o seu problema, ela vai contar o problema dela em cima do seu. Porque aí, ao invés de você ter o acolhimento que você está necessitando, você não vai ter. E sim, é muito importante falar sobre, porque falar sobre suicídio é trazer a conscientização e é fazer com que as pessoas trabalhem e entendam que aquilo que ela está passando pode cessar, que aquela dor que ela está sentindo pode acabar. Mas a gente sempre fala que temos que tomar muito cuidado com a maneira que a gente vai falar. Porque talvez ali naquele lugar tenha alguém que está passando por essa situação e pode ter um estalo para poder fazer o mesmo. Então vamos ter essa consciência e vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda, que é o mais importante. Você não precisa ficar sozinho nessa, você não precisa viver isso sozinho. Peça ajuda, mas peça ajuda a pessoas que você saiba que vai te acolher e que vai estar ali por você, ok? Um grande beijo para todos vocês e até mais.